Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast comigo, o seu apresentador, anfitrião de sempre, Karim Félix, trazendo pessoas improváveis, mas que fizeram do impossível o melhor possível. E olha, antes de mais nada, vejam aí se você está inscrito no nosso canal no YouTube, né? Se tiver inscrito, inscrever, se você não está inscrito ainda, você vai lá, pim, aí vai aparecer inscrito, aí sim você está inscrito. Então, sem mais delongas, eu vou receber aqui um cara genial que eu não conhecia, não conheço ainda, vou conhecê-lo no decorrer do programa. Denis Pena é o fundador, sócio fundador da maior agência de palestrantes do Brasil, Apollo Palestrantes. Seja bem-vindo, Denis. Tudo bom, bom, prazer o convite estar aqui, muito legal. Tudo é possível, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Prazer estar aqui. O prazer é todo meu e tudo é possível porque eu realmente acredito que tudo é possível. Eu acredito na lei da atração demais, demais, demais. E eu quero saber de você, quem é o Denis Pena? Ai, que pergunta complexa, né? Difícil, né? Difícil. Mas o Denis é uma pessoa que, primeiro, marido da Gláucia, pai da Laura e da Alice, e é uma pessoa que, acima de tudo, acredita que o conhecimento transforma. Ah, que legal isso, Isso é a minha essência. Mas desde quando? Na verdade, acho que desde sempre, né? Eu falo, essas coisas, a gente não muda isso. Mas eu descobri isso há mais ou menos uns 16 anos atrás, que conecta com a história da fundação da Apollo. Quando eu descobri isso, mudei minha vida e resolvi trabalhar com esse segmento aí, resolvi montar a Apollo. O que você fazia antes? Um monte de coisas. A minha formação é direito, né? Eu fiz direito. E rapidamente descobri que eu estava no lugar errado, claramente. Me formei, passei na OAB, comecei a advogar em 6 meses. Eu brincava que eu tinha alergia a fórum. Eu tinha que ir no fórum, eu começava já a ficar mal, não gostava daquilo. Abandonei, fui fazer outras coisas, tive outras empresas, tive uma agência de publicidade, tive uma marca de cosmético, tive vários empreendedores, empreendendo. Caramba, que doideira. E até o dia que eu descobri isso aí, encontrei o meu lugar no mundo aí. Você sabe que a gente tá junto aí nessa formação jurídica, né? Você também passou por isso? Também passei por isso, olha só que eu passei muito mais que você. Só que o entrevistado aqui é você hoje. Outro dia eu conto. Você me conta. Então, você direito, aí você passou por várias coisas e como que você... E aí você falou, chegou nisso. E sabe o que, contando uma história engraçada, você falou direito, né? Em casa a gente é invertido, porque eu fiz direito, abandonei e fiz marketing. A minha esposa, ela fez publicidade, abandonou e fez direito. Então, que coisa, né? Que engraçado, né? Que atraem são exatamente. Eu ia prestar direito e publicidade, aí a publicidade caiu no mesmo dia de uma das faculdades que eu prestei, aí nem prestei publicidade, mas... a vida traz a gente pro caminho. Traz a gente pra cá pro lugar. Não tem jeito. Tudo é perfeito. A gente tá onde era pra estar. Exatamente. Mas falando disso, como eu cheguei até lá, né? É uma história interessante essa, porque foi num momento difícil pra caramba da vida. Eu tinha perdido meu pai. Aquele momento de luto em casa e tudo mais. A gente... Eu moro no interior, né, no Vale do Paraíba, e ali perto eu moro em Pindamonhangaba, e perto da gente ali tem a Canção Nova, que é um braço da Carismática, da Igreja Católica, né, e eles iam fazer uma palestra do lançamento do novo livro do Padre Fábio de Mello, e que era um livro que falava exatamente sobre o luto, chamava Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta. E eu achei que era um ótimo momento para levar minha mãe, nunca é a gente, né? Levar o outro. O outro tá precisando. Exatamente isso, demais isso aí. E aí eu fui com ela até lá, e aquele dia foi transformador, assim, porque eu entendi isso que eu falei, que é o poder transformador da palavra, como que a gente muda a vida de alguém, como que a gente muda as pessoas com uma frase, né? Com uma coisa que a gente fala, como o conhecimento transforma. E aí, aquele dia eu descobri isso, eu saí de lá transformado, assim, e eu falei, é uma coisa que eu quero trabalhar. Na época, naquele momento, eu era sócio de uma agência de publicidade, e aí eu resolvi que eu queria mudar, mudei e fui entender como que funcionava esse mundo, e aí comecei a aprofundar um pouco mais até fundar a Apollo. Então me conta com minúcias. Você era sócio de uma agência de publicidade. Sim. E aí? Então trabalhava com isso. E é uma área que eu gostava, porque até então eu tive muitos outros negócios antes ligados a produtos. E eu nunca pensei, né, que pudesse trabalhar com a área de serviços. Publicidade foi a primeira delas que eu comecei a vivenciar isso. E é uma área que eu gostava muito, eu gostava daquilo ali. Mas não era o nosso propósito, né? Não era ainda o meu lugar.
E aí, quando eu tive essa descoberta, eu falei, não, eu quero trabalhar com isso aqui, eu quero trabalhar com conhecimento. E aí, eu até brinco, né, que quando eu passei por aquele momento, eu falei, nossa, adorei aquele momento, quero trabalhar com isso. Mas não ser padre, né? Falei, assisti a palestra do padre e falei, não, padre não vai dar, vai ter que ser uma outra coisa. O que tem a ver com isso? E aí eu tenho na família, o meu irmão, Eric Pena, ele já era palestrante e já com uma carreira muito consolidada nesse momento. Mais velho que você. Mais velho, 5 anos mais velho. E eu brinco naquele momento, ele já era o irmão mais bem sucedido, que ganhava bem, que já tinha uma vida mais estruturada. Então eu já tinha essa referência de que palestra, segmento, poderia ser algo financeiramente interessante. Mas ele dava palestra do quê? Qual era a formação dele? O meu irmão, ele vem da área de vendas, da área comercial, foi gerente, diretor comercial de várias empresas, a última delas é a Vinícola Aurora, lá do Sul. Sim. E aí ele treinava as equipes dele, comercial. E aí enquanto diretor das empresas, ele passava treinamento e tal. E ele descobriu que ele adorava fazer aquilo. Então ele resolveu sair e criar uma carreira de palestrante da área comercial. E aí ele se aprofundou, hoje é um dos principais, um dos maiores, se aprofundou não só na área comercial, mas também na área de empreendedorismo. Então... Que legal isso, há 20 anos atrás, né? Isso há 20 anos atrás, exatamente. E aí, quando eu tive esse insight, eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. E aí eu comecei com ele. Então eu falei, Eric, deixa eu te ajudar na sua carreira. Eu tinha agência, falei, deixa eu te ajudar, uma forma de... Como fosse uma reestruturar, uma retribuição, obviamente, mas estruturar, querido, entender um pouco mais, ajudar a criar materiais, a dar uma... Não profissionalizar, porque ele já era profissional, mas tentar dar uma ajudada ali. Uma refinada. Uma refinada. Talvez. E aí, comecei a ajudá-lo também na área comercial, de entender os clientes. Então, a gente começou a fazer esse trabalho junto, foi muito bacana, foi muito legal. E eu falei, pô, isso aqui é um mercado que eu quero montar. E aí eu resolvi montar a agência para, de alguma forma, representá-lo comercialmente, mas, ao mesmo tempo, trabalhar com outros palestrantes. E aí nasceu ali a Apollo. Não, então, mas vamos lá, você deu um pulinho aí. Aí você falou, vou montar uma agência. Mas assim, você tinha ele. E não tinha nada. Então. Conhecia zero do mercado, não tinha cliente nenhum, não tinha referência nenhuma. Os palestrantes, para representar os palestrantes, nenhum me conhecia. Eu não tinha zero contato. Então, era muito difícil que alguém me atendesse. Do tipo assim, eu quero vender você. Tá bom, senta lá, vamos ver. Era isso aí. Então, eu não tinha nem cliente e nem produto. Então, foi um trabalho... Inclusive, o nome Polo surgiu porque a ideia inicial era representar um grupo específico de palestrantes. Não era para trabalhar com uma agência que representa praticamente todos do mercado. A ideia era em vez de eu vender um só... Porque, na verdade, deixa eu explicar melhor isso. O que eu percebi? Eu percebi que quando a gente trabalha com um palestrante só, no caso de uma empresa que representa, ela acaba ficando muito distante do cliente. Porque eu faço uma palestra na sua empresa, um palestrante, e ela adorou essa palestra. Mas ela não vai contratar de novo mês que vem. Porque ele já foi o palestrante lá. Exatamente. Mas talvez ela contrate um outro tema mês que vem. E um outro palestrante. Um outro palestrante. Falei, então, eu não posso ter um palestrante só, porque senão eu perco o cliente. Então eu vou montar aqui, qual era a ideia inicial? Eu vou montar um grupo de 10 palestrantes e eu vou trabalhando pelos temas dentro do que o cliente precisa. E aí o nome Polo surgiu daí, porque a ideia era ser um polo, representando 10 palestrantes, como se fosse um grupo, e começamos assim, mas eu percebi também rapidamente que esse não era o melhor modelo, porque na prática o que acontecia é que eu tentava encaixar o palestrante dentro da demanda do cliente. Então se ele queria alguém que falasse de, por exemplo, de liderança, mas eu não tenho ninguém específico de liderança, eu tenho um outro que fala sobre mais ou menos o tema, eu tentava encaixar ali. Mas isso não atende o que o cliente precisa, né? O modelo de curadoria eficiente, ele é feito com base em entender a necessidade e trabalhar com o melhor profissional possível, não aquele melhor do que eu tenho na prateleira. E tentar empurrar o melhor que você tem. Exatamente. Então... Que muita gente faz isso, né? Faz, exatamente. Então a gente, prefiro, não, então espera aí, então eu preciso ampliar esse leque. E aí virou o modelo de agência mesmo. Então eu quero representar agora o máximo de profissionais possíveis, porque o que a gente faz na prática, até explicando um pouquinho, né? Que muitas vezes a pessoa que está em casa nem sabe o que uma agência de palestrantes faz, Verdade. O que uma agência faz, ela é um trabalho de curadoria. Entender o que o cliente precisa. Então, os nossos clientes são as empresas, somente médias, grandes,
que vai fazer um evento, fazer uma convenção, um treinamento para a equipe dela, e ela procura uma agência para falar assim, ó, eu quero um palestrante de liderança. O que a agência faz é ajudar o cliente a entender o que ele precisa de verdade. Falar, ok, você precisa de um palestrante de liderança para quê? Que problema que você está enfrentando? O que você quer resolver aí dentro? E muitas vezes a pessoa fala assim, não tem problema nenhum. Fala, não, vocês têm um problema. Senão você não estava procurando uma palestra, né? Ninguém contrata palestra por contratar. Então, não, ok. Então, o meu problema é porque os meus líderes não estão conseguindo trabalhar bem as equipes. Mas por quê? Qual que é a dor que ele está enfrentando? Ah, porque os líderes são mais velhos, as equipes são muito jovens, eles não conseguem fazer funcionar isso. Então, ok, provavelmente que ele precisa de uma palestra sobre gerações, conflito de gerações. Não é uma palestra de liderança simples. Então, esse trabalho de curadoria é o que a gente faz. E para isso funcionar bem, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de uma equipe que saiba fazer esse diagnóstico bem feito. E, de outro lado, eu ter profissionais na prateleira que atendam aquilo. Porque senão eu descobri o que o cliente precisa, mas não tem ninguém para te entregar. Eu falo, olha, eu sei o que você quer, mas não tenho. Então não adianta. Então, para funcionar esse modelo, a gente tem que ter uma base muito grande. Hoje a gente deve ter uns 2.000 palestrantes cadastrados. Então eu nem sei esse número exato, porque é uma base muito grande. Então, aí com essa base muito bem montada e um trabalho de briefing bem feito, a gente consegue fazer esse casamento funcionar perfeitamente. É meio uma psicologia dentro da empresa, né? É isso, é verdade. Isso é muito, eu falo que a agência ela não é o farmacêutico, né, que vende o remédio. Embora eu falo que a palestra seja para curadores, mas o que a gente faz não é o farmacêutico que vende o remédio. Nosso trabalho é o médico que descobre a doença. Então é ajudar o cliente a descobrir a doença que ele tem para aí sim receitar o remédio certo. Mas nem sempre é doença, né? Às vezes o cara quer comemorar. Não tem muitas que querem celebrar. Tem. Então, mas até nesse momento também a gente pode também ajudar a pessoa a entender. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero só celebrar. Ok, é um ótimo momento. Eu quero para celebrar, eu quero alguém que seja famoso. Por exemplo, é uma coisa que acontece. Sim. Fala, ok, famoso para quem? Quem é o público? Famoso para mim é uma coisa, para minha esposa é outra, para minhas filhas são outros, completamente. Verdade. As pessoas que a minha filha acha que são as pessoas mais famosas, eu nem sei quem são. Verdade. Então, entender isso, porque muitas vezes é o famoso com a mente do diretor que está escolhendo. Mas o público dele nem conhece aquela pessoa. Às vezes o vendedor, às vezes a palestra para o vendedor, o diretor contrata com a mente dele. Exatamente. E é uma coisa que parece absurdo, e para mim eu confesso que soa um absurdo, quando a gente ouve alguma coisa do tipo assim, eu quero levar alguém que seja muito referência, aí um diretor ele pega e, por exemplo, eu quero contratar o Zico. Aí ele fala, mas você já conversou com a sua equipe? E ele vai conversar e ele volta surpreso que 60% não sabe quem é. Pra mim, cinquentão, alguém me falar que não sabe quem é Zico é uma heresia. Mas a minha filha não sabe. Pois é. Então, ter essa percepção é importante. A gente ajuda a pessoa até no momento de celebração, escolher a pessoa certa. Que legal. Então, basicamente, é isso que a gente faz, né? Mas como foi o começo? Você falou, bom, eu vi lá, aí eu montei, tinha o meu irmão, eu queria montar 10. Como é que foi montar essas pessoas para dar palestra? E depois o segundo polo, né? As empresas que precisam. Como foi? Aquela história do quando eu cheguei tudo era mato, sabe? Sei. Exatamente isso. Ou como meu pai falava, né? Quando você monta uma empresa, até o lixo você tem que comprar primeiro. Tem que comprar o papel para poder fazer o lixo. Não tinha nem lixo. A gente não tinha nada, assim, era uma urgência total, não tinha nenhum funcionário, era só eu. E fomos fazer um trabalho de prospecção, de entrar em contato com as empresas, entender o que elas precisavam. E aí, com o que ela precisava, a gente procurava no mercado quem era o palestrante que podia entender aquilo, totalmente manual, um a um. E fomos conversando com esses palestrantes, gerando oportunidades. Alguns batiam a porta na cara, alguns abriam. A gente foi começando assim, estruturando, montando o nosso banco. À medida que você consegue fazer... A melhor forma de trazer os fornecedores, né, no caso os palestrantes, é tendo venda. Então, como eu comecei prospectando primeiro os clientes, sabia o que eles precisavam. É um trabalho que pouca gente fazia isso. Ia no mercado, procurava, os palestrantes abriam a porta, porque eu tinha um produto eu queria vendê-los, né? Então não era uma promessa vaga. Não era abstrato. Eu já tenho uma empresa cliente aqui. Aí a porta meio que abria, vamos ver então, vai lá, oferece lá para ver. E aí assim foi gerando negócio. Legal, meu. Mas legal. Totalmente na marra mesmo, na unha. Quem foi, além do teu irmão, que deve ter feito as primeiras? Obviamente, as primeiras eram todas dele. O de fora, quem foi? Você lembra? Pode falar? Assim,
Eu lembro, por exemplo, que tá, vários, até hoje, Eduardo Zugaib, que já era uma pessoa que era mais conhecida da gente, foi um dos Mundo primeiros. executivo. Marcelo de Elias, também do mundo executivo. Os dois especialistas na área de liderança, recursos humanos, de modo geral. Depois a gente começou a prospectar, como tinha muita demanda, os nomes que eram muito grandes na época. Então, uma que é amigona minha até hoje, Leila Navarro, que já era um baita ícone. Ela foi uma referência. Mas que abriu as portas de cara. Falou, não, tudo bem, a Leila é uma queridíssima, né? Então, todos esses a gente já trabalha desde lá do dia zero, assim. Que legal, que legal. Algum marcante negativamente ou melhor, se tiver melhor, positivamente, assim? Ah, não, positivamente muitos, né? Muitos. Mas algum que você lembre que foi assim, que você falou, não sei se a palestra... Aí você foi assistir, você saiu babando? Tem coisa assim? Porque às vezes a gente... né? O problema do ser humano moderno também é expectativa, né? Às vezes a gente espera muito, e não é culpa da pessoa, porque a gente espera muito da pessoa, eu digo, até um filme, um livro, né? Se você vai com uma expectativa muito grande, e às vezes vai com uma expectativa baixa, por alguma razão qualquer, surpreende demais, e você fala, né? que demais! Exato. Não, assim, eu digo que eu tenho muita sorte, assim, né? Nossa matéria-prima é sensacional, né? Então, ter a oportunidade de conviver com profissionais, assim, de todas as áreas, né? Então, você tem nomes incríveis e que entregam demais, né? Desde, sei lá, dos filósofos, Cortella, o Karnal, os grandes empresários, profissionais de vários segmentos, né? Então, por exemplo, sou muito fã do Piangers, João Branco hoje, Murilo Gun, Robson Shiba, são nomes que para a gente foram sensacionais, todos eles incríveis, cada um no seu contexto, mas que entregam demais, assim, né? E a questão da expectativa, muitas vezes ela tem a ver com pessoas que não são palestrantes. Então, quando você pega profissionais que não são palestrantes, são, sei lá, celebridades, às vezes é um artista, às vezes é um político, ele não é palestrante. E aí, quando a pessoa vai para o palco, às vezes ela gera muita expectativa, mas muito pela mente das pessoas, né? Então, não joga nem na conta do profissional, né? Porque ele não é o papel dele, né? Ele foi convidado para fazer um evento, mas as pessoas criam toda uma mística, né? Por exemplo, posso citar exemplos, sei lá, desde nomes internacionais, como, sei lá, como teve no Brasil o Obama, por exemplo. Obama, um baita ícone, mas ele não é um palestrante, né? Então é uma palestra que... Mais ou menos, é uma conversa, né? E não é uma palestra, ele é ótimo, né? Ele fala bem pra caramba, mas assim... Mas é isso, não é palestrante, é uma conversa. Você vai lá, você vai com a expectativa, né? Pra assistir algo sensacional e é algo ok, né? Aí causa um pouco essa frustração. E essa frustração, normalmente acontece porque a empresa bate o pé, ela fala, ou a gente já tá fechado, a gente quer o fulano. É isso? Aí você fala, não, mas eu posso entender, posso trocar ideia? Ah, pode, mas a gente quer ele. Como é que funciona? É assim mesmo? E obviamente que no começo a gente tinha menos força, tinha o pé menor, né? Ah, sim. O pé batia menos, falava, né? você aceitava. Lógico, a gente às vezes tentava, mas tinha menos poder. Hoje a gente insiste muito mais. Então hoje, toda vez que, por exemplo, o cliente quer uma pessoa que não é palestrante, a gente traz essa ressalva. Olha, aqui a ideia é o quê? Causar impasse, um presente para a plateia, mas vocês não estão muito preocupados com a entrega. Ah, mas porque a entrega não é boa? Não é que a entrega não é boa, é que a pessoa não é um palestrante. Então, você não tem esse compromisso. Então, a gente leva essa ressalva para a pessoa estar consciente disso. Exatamente para não diminuir a expectativa, ou às vezes colocar num outro cenário. Às vezes eu quero muito uma pessoa porque ela conseguiu... sei lá, fez um feito, um medalhista olímpico, acabou de ganhar uma medalha na Olimpíada. Esse atleta ele passa a ser super assediado para palestras. Verdade. O que a gente fala? Olha, nossa sugestão, coloca num painel. Coloca num painel. Porque é uma palestra... Sentadinha ali num... né? E de preferência com alguém, com um painelista muito bom. Um mediador legal. Mediador que vai saber tirar o melhor, dar uma entrevista. Porque entrevista a pessoa sabe fazer. Exato. Agora, uma palestra, nem sempre. Exato, então, claro. Não que atletas não saibam fazer palestra. Tem muitos que são maravilhosos, mas não é uma garantia. Ou um empresário, eu quero um empresário. Nem sempre o empresário é um grande palestrante. Então, tomar esse cuidado é um dos nossos trabalhos ali com o nosso cliente. Fazer o cliente pensar nisso, né? Hoje em dia, as empresas te procuram muito, você prospecta bastante ainda, os palestrantes te procuram, como é tudo isso junto?
Hoje, assim, dos nossos clientes, a grande maioria são empresas ou eventos. A gente tem uma procura grande, a gente tem uma base de clientes muito grande construída ao longo desses anos que voltam, né? Que estão sempre com a gente. Que, inclusive, a nossa principal fonte de clientes é o cliente que retorna, né? Que é muito bom, inclusive, significa que o trabalho está sendo bem feito, Que legal, né? Isso é Mas muito gostoso. Muito gostoso. Mas tem gente, sempre clientes novos procurando. Agora, do outro lado, de palestrantes, esse aí, assim, isso a gente já passou essa barreira e a gente tem uma procura gigantesca. A gente tem, sei lá, todo mês, no mínimo, uns 50 pedidos de cadastro de palestrantes que procuram para se cadastrar dentro da base. É mesmo? E aí como você faz esse filtro? A gente fez. Vocês, a gente tem um processo, né? Hoje lá, tem uma equipe que só cuida disso, que faz uma análise, primeiro, de alguns aspectos. A gente criou um item que chama MAP, que é uma matriz de avaliação de palestrantes, que analisa 6 itens, que não olha só o produto, não é só a palestra é boa ou não. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo é um trabalho de indicação. Então, eu preciso saber se o produto é bom, se ele tem autoridade, se ele tem materiais, se ele tem um bom posicionamento, se ele tem um preço condizente. Então, eu vou ter que analisar comercialmente como um todo. Então, faz todas essas análises e aí vê se faz sentido ou não aquele palestrante. Antigamente, a gente simplesmente fazia essa análise e só dava um ok ou não. Ok, temos interesse, vamos trabalhar. Não temos interesse, não faz sentido ainda. Mas a gente percebeu que tinha muito talento que ficava, que não estava pronto ainda, mas que você via que tinha um potencial ali. Então hoje a gente criou um processo que é quase uma consultoria. Falou, ó, você ainda não está pronto por causa disso. Faz esse ajuste que aí a gente tem interesse. Então a gente acaba ajudando o palestrante a meio que lapidar o que está faltando. Demais, muito legal. E hoje funciona bem. E você, como é que foi essa... Hoje tem quantos funcionários? Hoje está com 52, estamos com 52. Como é que foi essa... A Apollo é a maior agência de palestrantes do Brasil? Em número de palestras realizadas, sim. Em número de palestras realizadas. Por quê? Quais são os... A gente faz, sei lá, umas 3 mil palestras por ano. Qual é o outro medidor? Outros critérios. Talvez pudesse analisar por faturamento. Aí eu já não sei dizer, porque a gente não tem uma base, um ranking. Um ranking das... Em número de palestras a gente sabe, porque a gente tem esse número do mercado. Os outros critérios, aí já não sei dizer. Que legal demais. A gente tem uma pergunta aqui que é: você dedica hoje o seu tempo, a sua vida, o seu objetivo? Tá coerente? Com certeza. Qual é? Com certeza. Eu adoro, como eu falei, eu sou um cara que acredita que o conhecimento transforma. Então, o que a gente faz ali na Apollo é mudar a vida das pessoas através do conhecimento. Então, a gente não vende palestra, né? A gente vende a transformação que essa palestra causa lá na ponta. Tanto que pra gente, o indicador maior nosso dentro da empresa não é nem faturamento, nem palestras vendidas. O nosso maior indicador é vidas transformadas. Quantas pessoas assistiram as palestras que a gente cuidou da curadoria. Que legal demais, e é um número que pra gente é sensacional. A gente tem um prazer enorme com isso, assim. Quando tem um depoimento, sei lá, alguém que assistiu uma palestra de um palestrante nosso, e às vezes nem manda pra gente, manda pro palestrante. Olha, assisti sua palestra, foi incrível, mudou minha vida. Os pacientes mandam pra gente você. E a gente comemora, celebra. Que porque demais. Aquilo ali é o nosso trabalho sendo realizado. Que demais. Uma comemoração. Demais. Você tá pleno nesse trabalho. Não, eu percebo que você isso. acredita? Muito. Vibro com isso, gosto muito disso. E quando a gente faz, por exemplo, uma outra coisa que eu tenho feito muito agora, inclusive com o Johnny, que é meu sócio e tal, a gente que tem uma empresa de construção de palestras, eu vejo que assim, é uma forma da gente aumentar esse impacto. Quando um palestrante tem uma palestra melhor, uma palestra que causa mais transformação, ele mudou mais vidas. E aí eu comemoro mais ainda. Que legal. Então, ou seja, tanto sendo ajudando o palestrante a causar mais, ou sendo conectando o palestrante com o cliente certo, o nosso tesão é saber que a gente está transformando as vidas do outro lado. Porque eu acredito de verdade nisso, que como que a gente muda o Brasil? A gente não muda o que eu quero. A gente muda a forma como uma pessoa pensa. E a pessoa muda o jeito de pensar dela, ela muda o jeito de agir, e o jeito de agir muda os resultados dela, e uma pessoa muda um grupo muda uma empresa, a empresa muda tudo. Aí muda o Brasil inteiro. Então, como que a gente muda? É isso, de pouquinho em pouquinho, através da educação, nosso caso, pelo conhecimento. Que legal demais. Chega a palestra... chega pedido de todo jeito, por exemplo, a pessoa, eu vou fazer lá
sei, a minha empresa tem 20 funcionários e eu quero fazer. Me conta um pouco disso. De todos os tipos. Desde coisa assim, tenho 3 funcionários, quero fazer algum trabalho. 3? Já chegou isso? Já. E aí? E a gente tenta atender. Muitas vezes, logicamente, valores são mais complexos, Claro. mas a gente tenta atender da forma possível. Às vezes é para escola, para eventos pequenos e para eventos gigantes, né? Os maiores do Brasil, para eventos de 50 mil pessoas, 50 no mil. estádio. Rola isso? Rola. E pra gente é um prazer ajudar nos 2 casos. Que demais, hein? Tem algum marcante pra você? Deve ter casos marcantes. Tem muitos, assim, de empresas que a gente tem relacionamento há muito tempo, de grandes eventos que a gente ajuda a fazer a curadoria há muito tempo. Então, eu posso citar o Tractor Show no Nordeste, o Gramado Summit do Marcos, que é parceirão nosso, o RD Summit em São Paulo. Não, eu sei, mas são dá pra grandes eventos. detalhar, eventos que foram marcantes, assim? Como evento ou um fato marcante pra mim, Pô, assim? como você, o que te marcou? Putz, pra mim tem alguns, assim, eu tenho um que eu gosto de contar sempre, que foi lá no começo da empresa, então pra mim foi aquela coisa das fichas caindo, assim, Sim. né? E que reforçam o nosso propósito, né? Eu lembro de um evento que a gente fez em Natal, lá na Universidade Potiguar, Unip, Sei. com o Robson Shiba, que é o fundador do Shining Box, Sei. do Shark Tank e tal. O Shiba é uma pessoa incrível, tipo, prazerzaço de poder conviver com ele, assim. Foi impactante na minha vida. E nesse dia foi uma lição grande aprendida, assim, que a gente fez aquele evento, devia ser para umas 2.000 pessoas, era para estudantes, né? E acabou a palestra. Mas era na faculdade, para alunos. Então devia ter umas 2.000 pessoas. No final, Que juntou todos ele os tava alunos da faculdade. todos os campos. E a faculdade tal. que contratou A vocês. faculdade contratou. E quando terminou a palestra, ele estava no auge, né? Shark Tank e tal. Todo mundo queria tirar foto, o Toy lançando o livro dele e tal. Foi aquela coisa. Então ele fez 1 hora de palestra, umas 2 horas de foto, o Toy com todo mundo. Aí quando terminou, assim, já era quase meia-noite. Caramba. Ficaram 2 jovenzinhos sentados, assim, os mais jovens, assim, tinha cara de 17 anos, mesmo? assim, então. E aí vieram falar com ele e falou, pô, Shiba, tudo bom? A gente é muito seu fã e tal. Você deve estar cansado pra caramba esse horário e tal, mas a gente tá começando a empreender. A gente queria saber se você tem 5 minutos para dar umas dicas pra gente e tal. Ele falou, pô, com o maior prazer, mas eu vou te falar um negócio, se vocês querem uma ajuda realmente, 5 minutos eu vou poder ajudar muito pouco. Em vez de a gente fazer agora correndo em 5 minutos, vocês não preferem amanhã cedo? Vão no meu hotel, a gente conversa durante 1 hora? Aí os 2 assustaram. Nossa, assim, que e legal, falaram assim, meu. Pô, tô arrepiado. falaram assim, a gente pode ir? Ele falou, não só podem, como são meu convidado. Café é por minha conta. E os 2 foram no outro dia, tomaram café da manhã com ele. E não ficou 1 hora, ficou umas 2 horas ali conversando com ele. E eu lembro que a gente saiu, inclusive, até meio atrasado, porque a gente tinha que pegar o voo e sair meio correndo. E a gente no carro, indo para o aeroporto, ele vira e fala, Denis, deixa eu te falar, sabe que é por causa disso que eu faço o que eu faço. Eu estou aqui por causa desses 2. Porque não era uma questão financeira, né? Tipo, para ele, o cachê que ele recebeu não ia mudar nada no cenário dele, já era milionário e tudo mais e tal. Mas ele falava assim, ó, hoje, no Shining Box, nós somos 5.000 colaboradores em todas as franquias, todas as lojas. Então são 5.000 famílias que dependem do nosso trabalho. Mas eu não sei como é que vai ser amanhã. Não sei se eu vou estar aqui amanhã. E talvez daqui a 10 anos, seja esses 2 que estejam empregando 5.000 pessoas no negócio deles. Que cara legal, que pensamento. E olha o pensamento e fala, ó, e se eu quero um futuro melhor para os meus filhos, é assim que faz. Tendo pessoas como incentivando pessoas assim. E aquilo ficou na minha cara enraizado, cara. Então você vê que quando eu falo que a gente muda o mundo através do conhecimento, é por causa dessas coisas. Então eu tive pessoas assim que me inspiraram. Que demais, que demais. E ele é uma pessoa sensacional, né? Incrível. Como é que é o Roberto Shiba? Robson Shiba. Robson Shiba, olha aí, legal, o Robson. Que exemplo, hein? Esse é um anjo. Vamos trazê-lo aqui. Pô, sensacional. Tudo é possível, tudo é possível. Muito bom. Eu queria fazer Você viaja muito. Muito. Porque é palestra Brasil inteiro. Já viajei mais, agora estou tentando ficar um pouco mais no escritório, colocando a galera para trabalhar aí nos eventos. Para viajar. Mas eu vou uma vez por mês, porque eu estou em algum evento. E eu sei que tem... Eu queria que você comentasse algumas viagens especiais e chegando na do Japão.
Tem. Eu brinco que eu conheço todos os estados do Brasil, né? Fui em todos os estados, rodei o Brasil inteiro e tem muita coisa legal, muito perrengue também, né? A gente fala que a vida de palestrante é só alegria, mas nem sempre, né? Às vezes tem aquelas que você tem que andar, voo, mais 6 horas de carro, mais 1 hora de barco para chegar, porque o Brasil é um continente, né? Comediante, humorista, A gente passa por isso também, né? 6 horas até você chegar no show, né? 6 horas, avião, aí vai lá umas 2 horas de E estrada. o que é legal é que deixa a gente entender um pouco da realidade, né? Do Brasil, porque muitas vezes a gente vê o Brasil pela nossa casa, né? Verdade. Por São Paulo, pelo nosso verdade. lugar. Então, não é bem assim, né? Então, eu lembro uma vez que me marcou muito, e não faz nem tanto tempo assim, tá? A gente foi num evento que era no interior, bem interior assim, e aí quando acabou a palestra, eu estava nesse evento com um palestrante, e aí o presidente da associação comercial, que era o contratante, foi jantar com a gente. E aí lá no jantar, o palestrante perguntou, e aí, o que você achou da palestra? Vocês gostaram tal? Ele falou, pô, adoramos, a palestra foi incrível tal. Mas posso fazer um comentário? Ele falou, pois não. Ele falou, tem umas coisas que você falou ali que a gente não entendeu. Ele falou, nossa, mas me fala até para eu poder adequar, claro. né? Falou, o quê, por exemplo? Falou, por exemplo, você citou lá uma empresa que falou tal, que era uma tal de Uber. E aí a gente ficou assim, olha que interessante. Não é que não tinha na cidade. Ele nunca tinha ouvido falar Que em Uber. coisa! Há quanto tempo atrás? Sei lá, uns 5 anos atrás. Isso. Sério? Então, parece uma coisa meio fora da realidade. Parece né? além da imaginação. Além da né, imaginação. Falou, nunca tinha ouvido falar, não sei que empresa é essa. Então, ele era o presidente da Associação Comercial. Imagina os outros, a galera dá pra falar que cidade? Era uma Era cidade de qual estado? do interior do Pará. Eu não me interior do lembro a Pará. cidade Caramba. agora, mas dava umas 5 horas de carro de Belém. Vai, então Mas não era uma cidade tão pequena, era uma cidade, sei lá, de uns 100 mil habitantes. 100 mil. Uma cidade pequena, obviamente, comparado Não, com uma mas 100 capital. mil até uma... Mas é uma cidade... Até você imagina que poderia ter Uber, Sim, né? sim, 100 possivelmente, mil. possivelmente. Mas na capital já tinha, então assim, é coisa, uma né? realidade. E aí ele falou, aí uma outra coisa também que você comentou... você falou Mas que quando ele falou isso, o que o cara... a gente ficou todo com a mundo- cara assim, todo como mundo- assim? Foi uma surpresa. Falou, mas é interessante, para cair a ficha, né? porque a não gente é tem todo tanta lugar. certeza. Questionar nossas certezas, né? Exatamente. Questionar as certezas. E aí Questionar ele falou, com ele completou, falou, certeza. e tem uma outra também que você falou, que é uma coisa que era muito importante para o comércio, que estava crescendo muito, um tal de delivery. O que é vai. isso? Não. Não, Aí era zoeira. a gente falou, mas como assim, delivery de entrega? Ele falou, não, diz que entrega tem, é muito importante. Diz que entrega. Mas era a palavra delivery, Entendi. não tinha ideia do que era. Entendi. Olha que louco. De novo, questionar certezas, né? Questionar certezas. Fantástico E isso. aí eu lembro que logo depois disso, eu tive num evento que eles estavam falando sobre conceitos, né? Era um pós-NRF, que eram conceitos que aprendeu lá fora, numa feira. A NRF é uma das maiores feiras do mundo, né? De varejo e tal. E aí os professores estavam falando sobre pós, o que tinham aprendido lá, falando sobre o conceito de lojas autônomas. Tipo aquela Amazon Go, essas lojas automáticas, né? Sei. Que não tem. Você não, né? Você vai na loja. E eles falam assim, não, isso aqui é o futuro, em alguns anos não vai ter mais loja que não vai ser assim. Eu falo, então, talvez não seja tão assim, né? Questionar um pouquinho mais. Questionar, as então, certezas. realidade, uma coisa é Nova York, outra coisa é São Paulo, outra coisa são outros estados, regiões. Então, se a gente entender isso, dá uma visão mais real, né, pra gente. Antes de você chegar no Japão, quando você começou, você falou que é de Pindamonhangaba. Você começou o quê? Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo? Como que isso foi? É engraçado, né? Como o nosso negócio ele acontece no Brasil inteiro, a gente nunca fui regional, né? Comecei pela minha região, porque pra gente é 100% online. A maioria dos meus clientes eu não conheço pessoalmente, é tudo a toda distância. Então, e tá no Brasil inteiro. Então a gente começou trabalhando no Brasil todo, por estados, telefone na época, né? Telefone. Oferecendo. Telefone e e-mail e acabou. E era isso. E depois a gente foi crescendo e conhecendo um pouquinho mais alguns clientes, mas até hoje, assim, é muito, muito online. Então já era naquela época. Caramba, e essas 5 horas do Pará, tô ainda pensando na cidade que não conhecia Uber e Delivery. E o que é interessante é que, assim, possivelmente nos maiores centros fosse mais concorrido. Então a gente fez uma estratégia de começar por cidades menores, tal, que tinham mais abertura, então pra gente era mais fácil, né? Então virou um DNA nosso. Hoje a gente trabalha, eu tenho um prazer danado de fazer uma palestra num lugar assim, porque eu sinto que eu tô descentralizando.
Então, Que tirando legal. o conhecimento só das capitais e levando para onde ele precisa estar de verdade. Que demais, legal demais, Isso hein? é muito Porque legal. é muito legal. As suas filhas, você também comentou que o momento marcante pessoal seu é o nascimento das filhas, né? Isso aí muda a E vida da elas, gente. Né? elas têm que idade? A mais velha tem 12, a mais nova tem 7. Ah, como é o nome delas? Laura, a mais velha, e a Alice, a mais Ó, nova. já aproveita aí, não vamos perder o tempo. Vai, manda uma mensagem aí pra elas. Um beijo, já tô morrendo de saudade, já tô 2 dias fora de casa, tô morrendo de saudade das duas. Laura, Alice, beijão, papai tá morrendo de saudade. Muito bom, legal. E aí, Japão? Japão, acho que foi das viagens que eu fiz, foi a mais impactante. A gente começou, essa do Japão é interessante, que a gente começou a fazer algumas viagens pelo mundo com palestrantes. Então a gente foi para vários destinos diferentes. Então fizemos desde os mais tradicionais, né, como o Vale do Silício, por exemplo. A gente fez Barcelona, a gente foi para Israel, fomos para vários destinos. E o Japão foi o mais marcante, assim, né, pela cultura, tudo aquilo que a gente ouve, né, que a gente vê viver lá na prática isso, né. Ética, civilidade, pensamento coletivo, é impactante, assim, né? Mas como foi essa viagem com palestrantes? Foi só para vocês aprenderem ou foi já com palestras agendadas? Essa, na verdade, ela foi uma imersão que foi fechada, inclusive por coincidência, com o Robson Shiba e com a Camila Farani. A gente fez uma imersão, porque os dois estavam no Shark Tank na época. A gente fez uma imersão no Tanque com Shark, chamava. A gente organizou isso com os dois, com um grupo de empresários. A gente foi para lá e aí como que funcionava? Todos os dias a gente tinha a parte da manhã, era a parte de treinamento, que era em sala de aula com os dois, sobre algum tema. Então vamos falar sobre inovação. Então os dois falando sobre inovação e à tarde era visitas técnicas em alguma empresa ligada à inovação. Que legal. Então a gente Demais. foi uma viagem de 10 dias que foi incrível, assim, foi muito transformador. Primeiro pelo conteúdo ali, né? Tudo que a gente viveu, pelas experiências que a gente teve lá, mas pela cultura. E mergulho na cultura é maravilhoso, né? Quem desenhou isso? Foi um trabalho nosso. De vocês. Da Polo, foi um projeto. A gente criou junto com um parceiro nosso que já organizava viagens. A gente resolveu esse produto junto. A gente levou essa proposta para o Chico e para a Camila. Eles compraram a ideia, a gente montou, virou um produto e a gente colocou no mercado. Que legal. Você Foi muito também legal. mencionou aqui, en passant, que você tá com uma empresa nova com o Johnny Galvão, que já veio aqui. Sim. Ex-Soap, né? Me conta Completamente maluco, né? completamente maluco. A gente se dá bem, ele me conhece há muitos anos. Johnny Já foi figuraça. fechou a Soap, eles fecharam a Soap aí no meu show há sei lá quantos anos atrás. No meu show Figuraça. solo. Me conta um pouco. Então, o Johnny eu já conheço há bastante tempo, né? A gente já faz negócio juntos, a gente já se namora já há algum tempo. Opa! Namora profissionalmente. Não, tô brincando. Pra mim não tem problema nenhum. Mas a gente resolveu montar. A gente vem conversando, né, de montar uma empresa para ajudar os palestrantes a melhorar, né, construir palestras já há uns 2 anos. Mas a gente tirou do papel mesmo mais ou menos um ano atrás, pouco menos de um ano atrás, que a gente criou a Showmakers, que parte de uma lógica que o Johnny fala muito, que os palestrantes normalmente são melhores que as suas palestras. Às vezes você tem um profissional muito bom, baita de um profissional, entende muito do assunto, profissional nota 10, palestra nota 6. Isso mesmo. tem muito, muito. E é um desperdício, né? É um desperdício pro mercado, pra gente é um Verdade. desperdício. Como agência, eu adoraria que esse profissional tivesse uma palestra do tamanho dele, claro. que ia vender muito mais, todo mundo ia ficar mais feliz. Então a gente falou, pô, vamos ajudar essas pessoas a construir a palestra que elas merecem ter? E aí surgiu essa ideia de, com toda a bagagem do Johnny, a Soap foi a empresa que criou isso no mercado, né? Eles foi criaram, pioneiríssima. pioneira. Eu lembro que quando eu vi a primeira palestra do Ricardo Amorim que eles criaram, nossa, era algo muito transformador, assim, né? E isso eu tô falando de há 15 anos atrás, 20 talvez. Não, acho que eu já tinha Apollo, mas acho que uns 15 anos atrás. Era algo sensacional. Então, eu falei, então ele é a pessoa certa pra gente fazer isso junto, assim. E tem dado super certo, assim. Um produto muito legal. A gente consegue levar as palestras para um outro nível, Patamar. assim, para um outro patamar. Como é o nome da Showmakers, palestras que transformam. Showmakers, palestras que transformam? Exatamente. Demais, legal demais. A gente tem um quadro aqui de livros. Eu queria saber que livro você leu que te transformou, que você gostaria de indicar para as pessoas. Nossa, posso trazer uns 200 aqui. Não. 200 Mas não vamos dá lá, tempo. vamos dar Pega tempo. uns Mas 3, vamos falar os 4. principais, tá? Os que mais no mercado, sem dúvida.
Abundância, do Peter Diamandis. Esse livro, para mim, assim, é uma virada de chave. Ó, eu vou falar até um antes. Para mim, o primeiro que me marcou com essa pegada de conhecimento, Pai Rico, Pai Pobre. Pai rico, pai pobre. Quando eu li muito jovem, aquilo foi uma mudança. Falei, nossa, como que a gente pode mudar uma chave tanto? O conceito dele, né, de que de ativo e passivo, e ativo não é aquilo que você tem, mas é aquilo que gera receita. Exato. É uma mudança simples de pensar, mas que muda tudo, né? Muda a chave. Eu falei, nossa, sensacional. Mas esse, Então, você estava na faculdade de Direito? Ainda eu tava lá na faculdade, devia Tava ter na uns faculdade de 18 anos quando eu li a primeira vez. Foi assim, para mim foi marcante. Depois o Abundância, porque o Abundância ele mudou uma outra chave muito grande na cabeça. Esse livro ele fala sobre o conceito de como a gente pensa o mundo de forma escassa. Como se tudo fosse escasso. Só que a noção de escassez, ela causa uma série de problemas na nossa cabeça. Porque se as coisas são escassas, eu começo a ter competição. É. Porque se são escassas, Exatamente. sou eu ou você. Exatamente. Eu tenho que pegar a minha parte. Exatamente. Que não vai sobrar. Não vai ter pros Não vai dois. sobrar. Como não vai ter pros para dois. todo mundo, então começa a ter uma questão de competição. A competição, ela gera medo, porque eu tenho medo de perder, e começa a gerar ódio, porque eu começo a ficar com raiva de quem tá pegando uma parte maior. E isso tudo leva para um final muito negativo, que é muito do que a gente vive hoje. O momento de pensar o mundo de forma escassa. Quando você vira essa chave de entender que o mundo é abundante, a abundância gera cooperação. Eu não preciso brigar, não preciso tomar, tem para todo mundo. Se tem para todo mundo, eu não preciso competir, não preciso tomar o seu, vamos junto. Então, leva para um outro lugar, que no final, um leva para o ódio e o outro leva para o amor. Então, a noção de abundância é a raiz que vai chegar lá na frente na questão do amor, de colaborar. Então, é uma essência que muda todas as outras chavinhas até o final da forma que você quer. Então, para mim, isso foi um livro que é sensacional, assim. Que demais. Então, Pai Rico, Pai Pobre e Abundância, com certeza os dois que mais me marcaram, assim. Mas você pôs um outro aqui que você recomendaria para as pessoas que querem atingir o sucesso, que não é nenhum desses dois. Que eu adorei o Abundância, que eu não conheço, não Qual li. que eu coloquei? Você colocou um livro Deixa eu aqui. lembrar. Você colocou Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Esse com verdade. Bem lembrado, não podia esquecer desse. Na verdade, eu gosto muito do Simon Sinek, eu acho que ele é sensacional, os livros dele eu acho incríveis. Comece pelo Porquê, ele ajuda a gente a entender a questão de por que a gente está fazendo as coisas, de propósito. Então, por que a gente está fazendo isso? Eu falo que isso é um dos mantras lá da Apollo. É quando o cliente pede alguma coisa, eu falo pra galera, comece pelo porquê. Por quê? Eu quero um palestrante assim, mas por quê? Mas por quê? Quando você faz, você vai aprofundando as camadas da cebola ali. Cada porquê que você pergunta, você vai aprofundando uma camada, até você chegar na essência. Então, esse livro dele é sensacional, né? A história do Golden Circle e tal. Começar pelo porquê é sensacional. E tem um outro que eu posso citar dele também, que eu acho maravilhoso, que é o Jogo Infinito. O Jogo Infinito. Jogo Infinito, o conceito de que a gente está num jogo infinito, porque o jogo não é o que começa e acaba, né? Então não é o jogo que começa, acaba, um ganhou, outro perdeu. Não, a gente está num jogo infinito. Todo mundo vai ganhar, volta na questão da abundância. É um jogo de longa duração, não vai acabar agora, é um campeonato. Então isso também muda a forma de enxergar o mundo. Verdade. Menos competição, menos um contra o outro. Eu acho que isso faz muita diferença. Demais, demais. O que você acha que você tem melhor de você? Nossa, Melhor que em você. pergunta difícil. Qual a sua melhor qualidade? É difícil, mas eu acho que é acreditar no ser humano, acreditar nisso, acreditar que as pessoas são boas, por mais que existam coisas negativas, existam problemas, no final as pessoas são boas, acreditar que a gente está tentando fazer o melhor, que muitas das coisas que acontecem é porque as pessoas estão no modo escassez, e quando elas entendem que o modo abundância flui, as pessoas tendem a ser mais colaborativos. Então, isso eu chamo de um otimista inveterado. Isso eu tenho em mim e eu defendo muito isso. Quando a gente passa por um problema, ou tem que todo mundo tem, né? Sim, todo uma mundo fase. merdas vão acontecer sempre, né? Sim. Mas quando acontece alguma coisa desse tipo, e às vezes você sofre uma traição, a primeira coisa que vem na cabeça é assim, não vou mais confiar no ser humano. É verdade. Eu me policio demais nisso, assim, do tipo, eu não vou deixar que essas coisas mudem quem eu sou.
Quem eu sou não vai ser mudado, entendeu? Você pode mudar o que eu tenho, pode gerar perda, pode gerar prejuízo, mas quem eu sou, eu tenho que proteger. E aí, isso é uma coisa que eu acho que talvez seja o que tem de melhor, assim. E se você pudesse mudar qualquer coisa no mundo, o que você mudaria? Nossa, minha pergunta é difícil, assim. Mas eu acho que uma coisa que é uma das meus mantras, que eu luto contra, e eu acho que isso mudaria muito no mundo, é a falta de autorresponsabilidade. Eu acho que as pessoas elas têm um nível de autorresponsabilidade muito baixo. Eu costumo dizer assim, né, que acontece muita coisa com a gente e a culpa é sempre de alguma coisa externa. E quando é interno, é porque eu sou vítima de alguma coisa. É porque eu sou desorganizado, mas não é porque eu sou desorganizado, é porque é meu signo. É porque eu sou do signo tal, então eu sou vítima disso. Porque meu tio já era assim. Mercúrio retrógrado. É porque meu pai era assim, entendeu? É sempre alguma coisa que eu sou vítima daquilo. E isso, as pessoas fazem isso porque é mais cômodo, né? Assumir a responsabilidade, falar que a culpa é minha, dói muito mais, né? Claro. Então, se eu tô num relacionamento, sei lá, eu saí de 3 relacionamentos seguidos que deram errado. Sei lá, tive 3 namoradas que me traíram, por exemplo. É muito mais Caramba, fácil. sério, Não, Denis? não. Tô dando uma suposição. Já tive também, já tive. Já 3 tive. seguidas? Seguidas não. Mas já tive uma que foi muito marcante pra mim, inclusive. Mas aí, olha que interessante. Eu tive uma namorada, realmente, isso é real, que me marcou muito por essa questão de traição, assim. Aquela coisa, o homem que nunca tomou chifre, ou não tá sabendo, ou vai tomar ainda um dia, né? O meu foi lá no comecinho, graças a Deus. Graças a Deus. E Se bem que eu tô vendo um negócio aqui. tem um pouquinho ainda, tem uma pontinha pra nascer aqui ainda. Mas, quando acontece isso, a gente tem que olhar pra gente assim, tudo bem, O que a culpa eu é do fiz? outro. O outro tava errado, não quero tirar a culpa do outro, não. Mas o que eu fiz? Será que eu escolhi a pessoa certa? Por que eu escolhi essa pessoa? Quando a gente não faz essa análise, a lição não aprende da volta. Ela vai voltar até você aprender, entender a sua responsabilidade e mudar isso. Eu acho que quando eu mudei de cara, eu já não precisei passar mais por isso. Então não tive 3 seguidas. Mas Genial. eu acho que é isso. E as pessoas, eu sinto que elas... Porque é mais cômodo, né? Falar que a culpa é do outro, a culpa é de fora. sempre. Só que ao ser cômodo, é o lugar mais quentinho, ele tem um problema, ele não resolve. Você continua cometendo o mesmo erro. Quando você já assume de cara, tá bom, beleza, onde eu errei aqui? Eu errei nisso. Eu escolhi mal, então tá bom, eu vou escolher melhor na próxima. Resolve o problema, a sua vida muda. Então eu acho que assim, se eu pudesse mudar uma coisa no mundo, seria isso, porque eu acho que se todo mundo tivesse mais autorresponsabilidade, o mundo seria um lugar bem melhor. Demais. Para todo mundo, inclusive para as pessoas. Claro, né? Para as próprias, para cada um, para todo pras mundo, próximas, né? exatamente. Genial, fantástico. Planos e sonhos para o futuro. Ai, para mim, o principal sonho é ver minhas filhas crescendo, poder estar com elas nos principais momentos da vida e vê-las transformando o mundo. Se Deus quiser, elas, cada um na sua profissão, no que ela quer, mas comprando essa mesma missão, assim, de transformar o mundo. Então, isso para mim é o sonho maior, talvez. Mas pensando como empresa, como negócio, é ampliar cada vez mais o número de pessoas impactadas. Como eu falei, o nosso principal ponto de critério lá na Polo é pessoas impactadas, e hoje a gente tem uma meta de 2 milhões de pessoas por ano impactadas pelas palestras que a gente faz, e eu quero chegar a esse número a 5 milhões, 10 milhões, impactar o mundo inteiro, quero levar para o mundo inteiro isso. Que legal, meu. Que legal. Então, pra gente, eu tenho um prazer danado nisso, de verdade, assim. Também, eu vou lá bater na porta da Polo para ver se vocês me aceitam como palestrante. Opa, com certeza. Preciso bater, depois passa o endereço. Já tá. Eu vou lá. Passa o endereço e eu vou lá em Pindamonhangaba bater lá. Ei, lembra de mim? Então, A gente já dá os caminhos, já. já dá os caminhos. Põe no Waze, me dá o endereço que eu ponho no Waze, não precisa dar os caminhos. Denis, a gente tem uma brincadeira aqui, estamos caminhando para o final, ainda não chegamos no final, mas estamos caminhando para ele. Aqui você vai levar uns brindes, mas antes de pegar os brindes, tem duas portinholas aí com frases. Uns papeizinhos com legal. frases. Então eu quero que você Aqui. escolha uma dessas portinholas, abra, pegue um papelzinho Vamos lá, e escolher. leia, Que vê se te agrada. nada acontece por acaso. Nada Não, por mas acaso. Se E eu tudo é peguei- possível. Se eu peguei esse aqui é porque era pra ser É pra esse. ser esse. Vamos ver o que é esse. Vamos ver. O que é que saiu? Reconhecer o que mais amo fazer.
Acabamos de falar A gente disso, né? falou disso. Vamos pegar outra? Pega outra. Isso aqui Pô, já é falamos. engraçado, né? Porque a gente falou, Acabamos de falar né? disso. Mas, ó, dá uma resumida aqui rápida. A gente falou disso aqui, mas dá uma resumida. Reconhecer o que eu mais amo fazer é, com certeza, ajudar a transformar as pessoas. Legal. Ajudar pra gente um depoimento. O nosso gol como comemoração lá na empresa é um depoimento de um cliente sendo transformado. Que legal. Cara, vocês mudaram a minha vida, isso aqui é sensacional. Que demais. Impacta demais, assim. Vamos lá, vamos Vamos ver. tirar outro. Essa é longa, hein? Tô vendo aí. Opa. Tô vendo três Agradecer linhas. a todos que me proporcionaram a possibilidade de fazer o que eu amo. Nossa, Nossa, é muita que gente, hein? delícia, é muita gente. muita gente. Posso citar alguns? Pode, já falei deve. A Ó, sua câmera é essa, você citei. fica à vontade. Primeiro, obviamente, meu irmão, Seu que eu irmão. acho que foi a baita referência. Como Eric... Eric Pena. Eric Pena. Eric Pena. Baita Eric referência. Pena, né? Ele Eric deve Pena. brincar muito com isso. Brinca ou eles brincam? Ele não brinca Não, com isso? é engraçado que preciso trazer isso. O nosso sobrenome é Pombo Pena. Pois é, eu vi Isso aí é uma piada pronta. Pois né? é. Porque, muito primeiro bullying que é na uma escola. combinação, né? Porque a minha mãe, a família é Pombo, meu pai é Pena. Eles tinham que se encontrar, né? Não tinha como não se Pois é. encontrarem, né? Não tem como o Pombo viver sem Pena. E aí, a vida inteira, escola, bullying, todo dia, era, louco, seguia. né? Mas é porque a gente acostuma, né? A gente vai formando com isso, então. E, então, Eric, baita referência dentro desse mercado de palestras. Como eu falei, o Shiba, como já citei, uma pessoa que me inspirou demais. Mas eu queria citar mais um que foi muito importante pra gente por vários aspectos, que é o Murilo Gun, que vem do humor também, né? Comediante, sim. Murilo, a gente começou a trabalhar junto quando ele tinha acabado de mudar, ele ainda era humorista, mas estava fazendo as primeiras palestras, mas com uma pegada muito de humor ainda, uma palestra mais voltada para show, assim, para eventos comemorativos e tal. Mas ele é uma máquina, é um fenômeno, assim, uma pessoa que tem uma visão de mercado. E ele falou lá atrás, falou, Denis, eu vou começar a trabalhar com palestra de criatividade. Eu falei, Murilo, mas sabe que ninguém contrata isso, né? Ele falou, então, mas essa é a habilidade que vai precisar. Eles vão precisar, daqui a 5 anos vai ser a mais procurada. Que visionária. E 5 anos depois, desgraçado, era a mais procurada. Ele ajudou a formar isso. E ele virou a maior referência. Ele virou o maior palestrante de criatividade do Brasil, a maior referência nesse assunto. A gente pode trabalhar muito tempo junto. Para Apollo foi importante tê-lo com a gente lá. Ele foi exclusivo nosso, exclusivo de muitos anos. Que legal. Então, ajudou muito para a gente. Foi importante para a construção, consolidação da empresa. Mas muito mais do que isso, a convivência com ele, que eu aprendi com ele, ele é uma alma elevada, assim. Uma forma de enxergar a palestra, de construir palestras, de enxergar o mercado muito fora do normal, assim. Então me moldou bastante, assim, ele ajudou muito. Então, acho que eu não vou entrar lá, não vou na Apollo, porque agora que você falou tudo isso, eu tô até constrangido. Né? Não vou, não. Não, mas vai ser um prazer, por favor. Eu quero que você, para essa câmera aqui, dá uma resumida para os nomes que você falou, teu irmão, para Então, cada um deles. Vamos lá. Não só o nome, para cada um deles, faça um agradecimento especial. Então, agradecer ao Eric, meu irmão, queridíssimo, que me ajudou muito antes da Apollo como referência para mim de pessoa, de pai, de caráter, mas na Apollo como a base toda, né? A Apollo existe muito por exemplo dele e por tudo que ele ajudou naquele começo, nossa, ajuda até hoje. Então, muito obrigado. O Robson Shiba, que falei que foi uma alma iluminada que eu pude conviver, que me ajudou a entender o mercado, entender o impacto que a gente faz no mundo. Então, se eu acredito, né, nessa transformação que a palestra causa, é muito por causa dele. Então, Shiba, beijo, te amo, você é um cara sensacional. E o Murilo Gun, papai, queridíssimo, uma pessoa que mais me formou como pessoa, assim. Eu me considero uma pessoa mais emocionalmente melhor, desenvolvida, muito por causa da visão dele. Então, Murilão, beijo, também te amo. Legal demais, legal, pô, agora sim. Bom, você vai levar uns brindes aqui do nosso podcast, aqui tem adesivos, eu separei aí uns 3, 4. Filho maravilhoso. Legal, aqui tem um imã de geladeira, aí você põe na sua geladeira. Legal. Você vai levar do nosso apoiador aqui, tem, ó, eu tirei aqui, depois apareceu o meu melzinho que eu tomei, 365 Coffee, é um café especial, 365, seu café de todos os dias. Você conhece esse café? É aquele que você faz a xícara, exatamente, né? é drip que de café. delícia. Então tem aí. Muito obrigado. Que legal, você gosta de café? Nossa, e minha esposa, ela vai adorar. Maravilha, Você não tem ideia. Maravilha, então é isso, você vai levar esse drip maravilhoso. Muito aqui obrigado. tem balinha,
Tem Dadinho também. Ah, eu vou pegar também. Dadinho, isso aqui é Dadinho. memória afetiva. Pois isso aqui, né, pois é, da nossa época Da aí, nossa Dadinho. E Muito você, eu bom. sei que trouxe também uma coisa pra gente. Ah, é verdade, não podia deixar aqui, ó, merchan do nosso livro, Crie Palestras Inesquecíveis, não que precise, mas de alguma forma, espero que te ajude Não, a precisa inspirar, sim, precisa a sim. transformar. Maravilhoso. Livro meu e do Johnny Galvão. E é fácil de você saber, se você ler o livro, as partes que você gostar mais foi eu que escrevi. Se você gostar menos é a parte do Johnny. A gente dividiu assim, entendeu? Eu acho que ele deve ter falado a mesma coisa. Provavelmente a mesma coisa invertida, Provavelmente. Adorei o seu papo. Agora, pra gente terminar, eu queria que você olhasse pra sua câmera e desse um recado para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre as possibilidades da vida. Aliás, você dá palestra, fala um pouco da sua palestra e depois a gente finaliza com essa observação, esse conselho, essa... Bora, vamos lá. Na verdade, assim, eu me considero muito mais bastidor, muito mais empresário do segmento do que palestrante, mas eu faço algumas palestras. Recentemente eu tenho falado mais sobre o mercado de palestras, né? Ajudado outros profissionais que são palestrantes e querem performar melhor na carreira, ou querem entrar nesse mercado e entender de verdade o que é o mercado de palestras, então eu tenho falado bastante disso. Mas eu tenho uma palestra também que fala muito sobre formação de time, que é uma coisa que eu acredito muito que o empresário, ele consegue crescer e viver bem quando ele começa a quebrar algumas crenças e como, por exemplo, aquela frase que todo mundo já deve ter ouvido, que é o olho do dono que engorda o gado, né? A gente ouve e cresce com essa crença, só que é uma visão limitante demais, né? Costumo dizer, se a gente acredita que é o olho do dono que engorda o gado, a nossa fazenda só cresce até aqui, né? Até onde você pode olhar, a vista alcança. 10, 12, É ali, 20, sei lá. Jamais existiriam É verdade, 6 mil. Chili ou Pão de Açúcar, essas redes Verdade. nacionais, porque como que a pessoa não consegue estar em toda a loja todo dia? Então, o que a pessoa começa a perceber é que ele precisa formar times incríveis. Porque se o empresário não faz isso, ou ele não cresce, ou ele cresce e vira escravo do negócio. Porque ele Não começa... funciona sem ele, sem o olho dele. Exatamente. Aquela história do tipo, eu cresci, ganhei muito dinheiro, tenho uma rede hoje aqui, mas eu tenho uma casa na praia, mas eu não posso ir pra praia, porque eu tenho que estar tomando conta. Se eu sair daqui, vão fazer besteira. Então você vira um escravo. Então o que faz isso é o empresário entender que a formação de time é algo fundamental. Então é uma palestra muito voltada para isso. Legal. Então, de maneira geral, essas são as minhas. Agora, respondendo a pergunta, né? Como mensagem final, para mim, acreditar que tudo é possível, não é só uma frase, né? A gente tem que realmente acreditar nisso, acreditar na gente, entender que se a gente entender, assumir a nossa autorresponsabilidade de resolver o que falta na gente, entender o que a gente quer de verdade, nada para a gente. Tudo é possível de verdade e o impossível é só uma coisa que não foi feita ainda, né? É só uma questão de opinião. Só uma questão de opinião. Mano Brown, né? É isso, Mano Brown, exatamente. É a frase que tudo pode acontecer, tudo é possível e provável. Essas frases, eu acredito muito nisso. Pô, legal demais, Denis. Obrigado pelas suas palavras, obrigado pela participação aqui maravilhosa. E olha, se você gostou dessa entrevista, não tem como não gostar, passe pra frente, divulgue para o maior número possível de amigos, de grupos. Lá, né? Curte, compartilha, compartilhe, faça observação, comentários e divulgue o máximo, porque eu tenho certeza, às vezes não é uma pessoa que você conhece que vai se identificar com essas palavras. Ela vai passando, alguém vai falar, eu precisava ouvir isso, que maravilhoso, eu vou mudar, isso aqui transformou a minha vida, como você falou. Exatamente. Demais. Então, eu sou o Karim Férez, no comando do Tudo é Possível Podcast, recebi hoje Denis Pena, o criador, sócio fundador da Polo Palestrantes, a maior agência de palestras do Brasil. Então, se você está procurando algum palestrante, Polo Palestras... Fala com a gente. Fala com a gente. Fala com eles. Karim Férez vai estar lá em breve. Talvez bem pequeno, né? Bem pequeno ali, Karim Férez. Último lá. Vamos levar essas palestras por aí. Vamos transformar a vida. É isso aí, transformar a vida. E aí, a gente está nessa também aqui no Tudo é Possível Podcast. Nos sigam em todas as plataformas. Nossa principal é o YouTube, estamos no Spotify. Também em todas as redes sociais, como o Instagram, o Facebook. Karim Férez, Tudo é Possível Podcast. Bora ser feliz e abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu Mais uma vez.